Olá para você que acompanha a Módulo FM, a rede social aqui no rádio. A gente tem o prazer de começar mais um Jornal da Moda e conversando hoje com duas pessoas ligadas à área da educação, da cultura, das artes. A gente conversa com a Gisele Abreu, que é especialista em café, é doutora, é bióloga, engenheira agrônoma. E a gente conversa também com o professor e editor, o Casemiro Santos, que é professor e editor da editora Caminhar, que dá o prazer da presença com a gente aqui hoje. Gisele, e você veio fazer o lançamento do livro A Menina e o Café. Isso mesmo. Um livro muito interessante, que eu estou muito curiosa com ele. Eu queria que você falasse um pouco desse livro, mas antes de mais nada, eu quero cumprimentar os dois. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada, um prazer estar aqui junto com você, Leide. Muito obrigada por nos receber aqui. Professor Casemiro, posso falar assim? Eu adoro falar professor, porque eu adoro essa profissão. Seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. Ô Leide, muito obrigado pela atenção, acolhida, Gisele, o público que nos ouve aqui, nos acompanha, muito obrigado pela atenção e vamos juntos, né? Seguir aqui na nossa boa conversa, nesse bate-papo. É isso aí, Gisele, você, eu falei bióloga, mas assim, acaba que é um pouco de bióloga também, porque você é engenheira agrônoma, né? Eu sou agrônoma. E você é doutora na área. Isso. E trabalha com qualidade do café aqui em Patrocínio, Exatamente. Atende os produtores, faz um intercâmbio muito bacana com essa questão do meio ambiente, qualidade do café. Isso. E você é escritora também? Recente, né? Foi uma surpresa. A gente começar esse trabalho escrevendo um livro infanto-juvenil. E esse livro, A Menina e o Café, o lançamento oficial é nesta quinta-feira. Exato. Você vai fazer na do Cerrado às 4 horas da tarde. Isso mesmo. Mas assim, como é que uma pessoa que trabalha com café, uma pessoa que trabalha com a terra, virou escritora? Legal. Conta pra gente dessa transposição. Bom, como você falou, né, Leide, eu sou engenheira agrônoma. Eu vim para Patrocínio para trabalhar com pós-colheita e qualidade do café, atendendo os produtores de café. Você é de onde? Eu sou de Lavras, minha família é do sul de Minas. Também o sul de Minas é a região de Minas Gerais mais tradicional na produção de café e é de maior volume. Patrocínio é o município que mais produz café no mundo, verdade. Mas o sul de Minas é a região que mais produz café em Minas Gerais. E o município onde a minha família produz café chama Campos Gerais, que é o segundo município que mais produz cafés no mundo. Então, eu falo que minhas raízes estão em Campos Gerais, no segundo, mas meu coração tá aqui no primeiro. Tem os artistas nasceram em Campos Gerais? Ou eu tô confundindo? Artista? Eu acho que tem uns cantores sertanejos que nasceram lá em Campos Gerais, viu? Depois tem que ter. Mas assim, aí conta. Então, você tem origem no café. Minha origem é do café, então eu venho de uma família pequena produtora de café, que começou com a minha bisavó, depois meu avô, hoje minha mãe. Então, a minha raiz está aí. E então eu vim para Patrocínio buscando novas oportunidades de trabalhar com qualidade, com cafés especiais. Ok, chegou aqui em 2018 e há 3 anos eu me tornei mãe e muitas coisas mudaram, né? Você sabe muito bem. E eu comecei a ter um olhar mais carinhoso com crianças. Comecei a fazer alguns trabalhos, comecei na Expocacer, a solicitação de 2 cooperadas da Expocacer, a Paula Curiacos e a Lê Belloni. Duas grandes produtoras reconhecidas e premiadas. Duas grandes produtoras reconhecidas e premiadas. Elas falaram assim, Gi, vamos fazer um treinamento igual você faz, só que para criança, bem lúdico e tal. E a gente começou a fazer esses treinamentos com crianças. E aí eu falo que quando a gente tem boa vontade e energia em algo, as coisas começam a conspirar. Aí eu tive o prazer de, graças a Deus, conhecer o Nordeste, produtor de café, né? Então, a gente estava falando anteriormente, né? Eu comecei a conhecer o Nordeste, as regiões produtoras de café do Nordeste em 2018. E o ano passado eu tive o prazer de ir ao Ceará, perto de Fortaleza, no maciço de Baturité. E aí eu conheci o professor e contei um pouco sobre a minha história, as minhas origens, como tudo começou na minha vida. E a gente tomando um vinho, né, professor? Falou assim, nossa, menina, isso dá um livro. Dá um livro infantil. E aí foi uma conversa muito simples. E rapidamente as coisas aconteceram. E eu acredito que o livro, ele vem de encontro a tudo o que eu sempre desejei na vida, né? Fortalecer o agro, mostrar para as crianças o tanto que o café, a união das famílias, a cafeicultura familiar,
a importância que o café tem nas nossas vidas, nas vidas de tantas crianças, no Brasil, em Minas Gerais, em municípios cafeeiros como os nossos. Então, o livro é uma maneira da gente conseguir levar mais cultura, mais cafeicultura, mais café para as crianças, que é o futuro. Professor Casemiro Campos, quando a Gisele te contou essa história, e você com seu olhar de editor, seu olhar técnico, o que fez você pensar assim, isso dá uma história, isso dá uma coisa assim, um trabalho lúdico para a criança aprender sobre o café? Leide, veja, o olhar do editor é um olhar muito perspicaz, não é? E eu fui apurando isso. A nossa editora começa como uma pequena editora, continua pequena editora, a gente publica basicamente autores do Ceará e estamos ampliando essa possibilidade de publicar autores de outros estados, outras regiões, enfim. No caso, nós já temos autores de outros estados, de outras regiões e convidamos a Gisele Abreu para estar conosco nessa caminhada. A princípio, a área nossa era Educação e Filosofia, ampliamos para Ciências Humanas, depois ampliamos para a área da Saúde e abrimos uma linha editorial infanto-juvenil. Basicamente, montamos uma coleção com 4 títulos e um padrão, tendo um ilustrador fixo. E a Gisele abre, com A Menina e o Café, uma nova coleção que tem um formato diferenciado, também nessa perspectiva de um trabalho ampliando os horizontes, vamos dizer assim, do ponto de vista daquilo que é o livro, a leitura, a literatura, especialmente para a criança. Veja, essa conversa que a Gisele falou há pouco, né, foi uma conversa informal e ela me contou e ficou uma cena na minha cabeça. Ela dizendo, eu até relatei isso para ela, daquela conversa, o momento que ela tinha com a família, especialmente com a avó, que ela sentava na cozinha, no fogão a lenha, na fazenda, não é? E aquelas reminiscências da minha infância também, não é? Com as minhas irmãs, com a minha mãe, com meus avós, foi ficando na minha cabeça, eu comecei e aquilo foi intuindo a ideia de uma história. Eu dizia, puxa, isso dá uma história, né? E a princípio eu nem pensei que essa história que a Gisele acabou compondo, uma parte, lógico, inspirada na própria experiência de vida dela, na própria, vamos dizer, biografia dela, não é? Era também uma história, não é, Gisele? Isso é muito importante, Leide, a gente aqui pontuar para o nosso público ouvinte. É uma história de muitas crianças que se dá, por exemplo, aqui com o café, no Nordeste com o caju, entende? Quer dizer, com as culturas próprias de cada região, ou de cada microclima, ou de cada, vamos dizer, espaço geográfico, enfim, quer dizer, a vida tem situações com as quais as crianças têm, seja na roça, seja na sua experiência de vida na grande cidade, situações que se repetem, né? Não, eu diria assim, exatamente esse repetir, mas se ficam assemelhadas, não é? Então, eu diria, muitas crianças, ao ler essa obra que a Gisele compôs, efetivamente, vamos dizer assim, a autora, ela vai se sentir, puxa, essa também é a minha história, não é? Ela vai acabar se identificando com a obra, ela vai se pôr também como autora da obra, né? Aqui vem o protagonismo infantil da criança, né? E veja, a ideia... A primeira foi essa, não é? De fato, trazer uma história que era bastante universal, bastante ampla, que a gente podia ter um belo trabalho. Eu não conhecia o café, quer dizer, eu era um apreciador de café mais distante. Coffee lover, mas... Coffee lover foi ótimo, olha aí. Eu não é o termo que a gente usa. Eu não coffee tinha... lover, são os amantes do café, as pessoas que gostam do café. Pois eu sou coffee lover. Pois mas eu tomava café há muitos anos sem açúcar, mas eu não tinha isso que a Gisele tem, não é? Do paladar apurado, nem conhecia a cultura do café como agora eu posso dizer que conheço, não é? Mas eu ainda sou um iniciante, não é? Nessa caminhada. E veio, de fato, vamos dizer assim, todo o interesse nosso em publicar. Nessa caminhada, a Gisele pôs a história, nós chamamos uma outra autora que dialogou bastante, a professora Gleice Nascimento, e ambas começaram a trocar áudios e conversas e telefonemas e nessa caminhada foi compondo um texto. Então eu diria para você, o texto que foi composto, depois, não é, ele fica acabado depois de muitas revisões e vem a ideia da imagem. Qual era a ideia primeira nossa? Era que a gente tivesse um ilustrador diferente, um ilustrador novo. No Ceará nós temos muitos ilustradores excelentes, porém uma mulher. E aí a
A Maiara Araújo é uma pessoa que já tem uma experiência, inclusive é professora na área, doutorou-se há pouco, inclusive, era uma designer, trabalha com isso, é uma professora da área, extremamente, vamos dizer assim, exigente, não é, do ponto de vista técnico, e eu nunca tinha trabalhado com ela, nós nunca tínhamos trabalhado com ela. E interessante, ela também nunca tinha feito um livro infantil completo. Ela tinha feito partes, composto, projetos, etc. E esse foi o primeiro livro que a Maiara compõe de forma completa, não é? Um livro infantil. E aí veio essa somatória de mulheres nessa obra. Então, essa coleção que eu aqui explicitei anteriormente vai ser uma coleção só com mulheres. A ilustradora fixa será a Maiara, a Gisele abre com a Gleice essa obra e nós teremos a partir daí só mulheres, serão 4 livros. Esse é o primeiro, A Menina e o Café, 4 livros só com mulheres, compondo a obra. É também uma forma de valorizar o protagonismo da mulher, não é? Tendo em vista a valorização, não é? Não só do lado técnico, talentoso, não é? Artístico, enfim, mas valorizar a mulher no sentido mais amplo, não é? E pôr a possibilidade de fazer com que a literatura, a leitura, não é? A valorização, não é, do texto infantil, enfim, que as crianças possam se deliciar com essas possibilidades novas, especialmente agora com não só o traço, mas a escrita de mulheres. Ô, Gisele, me conta assim, o que tem de você no livro? Porque tem toda uma técnica, você é uma profissional extremamente conceituada, respeitada, na área da degustação do café, do conhecimento do café, da produção e tal, mas o que tem da Gisele menina aqui no livro? Legal. Bom, como eu falei pra você, Leide, eu venho de uma família pequena produtora de café. Eu vou contar um pouquinho da minha história, que vocês vão entender um pouquinho da minha história, mas é a história de muitas meninas e meninos aqui também. Eu posso criar expectativa? Pode. Vou te pedir um intervalo de 1 minuto. Maravilhoso. Pro pessoal ir tomar um cafezinho e a gente volta pra você contar a história da Gisele Abreu, que fez um livro, A Menina e o Café, e ela vai contar que ela foi a menina do café também, né? A gente volta em 1 minuto. Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento. Andap Autopeças, Unicerp, Rações Saborosa, Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, Mais Médio Odonto, Alto Paranaíba Armazém Gerais, uma empresa José Carlos Grossi e Filhos e Protege Minas, Saúde e Segurança do Trabalho. Voltamos com o nosso Jornal da Módulo, hoje tendo o imenso prazer de receber aqui pessoas da área da educação, da cultura, da arte, que são a Gisele Abreu, que é especialista na área do café aqui em Patrocínio, presta um excelente trabalho para os produtores aqui, para conhecimento do café, do próprio produto, da valorização do produto, e também o professor Casemiro Campos, que é o editor do livro, né? E aí, Gisele, eu queria que você falasse o seguinte, me conta o que tem da Gisele aqui no livro. Tá. Bom, eu venho de uma família pequena produtora de café no município de Campos Gerais e a cafeicultura começou com a minha bisavó. Então, minha bisavó se tornou cafeicultora por necessidade, porque ela tinha acabado de ficar viúva. O meu avô, filho mais velho, ajudou muito ela. Então, foi ele que sucedeu essa atividade. A minha mãe, filha mais nova do meu avô, passou muita dificuldade na roça. Então, minha mãe é de 64, acabou de fazer 60 anos. E ela passou muita dificuldade na roça. Então, quando ela começou a crescer e viu toda aquela dificuldade, ela falou assim, não, eu quero sair, eu quero estudar, eu quero me tornar eu quero sair dessa roça aqui, me tornar uma outra profissional, não quero ter sair laços. Da caverna. Quer sair da caverna. Do buraco que ela falava. E aí ela foi, estudou, se tornou dentista, conheceu meu pai, estiveram eu e meu irmão. E a gente minha mãe foi alçar outros voos, né? Foi pra São Paulo, moramos em várias cidades. Mas, a cada 15 dias, a gente retornava pra propriedade rural pra visitar meus avós. Mas a visita era única e exclusivamente... Era pra visitar. Lazer, turismo, total. Visita familiar. Exato. E eu lembro que minha mãe passava na minha escolinha, pegava eu, meu irmão... 5 horas da tarde na sexta-feira e a gente ia, umas 4 horas de viagem, chegava na propriedade rural dos meus avós à noite. Minha avó estava me esperando, sentada no fogão de lenha, com uma garrafa de café e um queijo. E aí a gente ia conversando a noite toda sobre cafeicultor. É fantástico. Cafeicultor, ele só conversa de café.
O único assunto que um cafeicultor tem é café. E tudo é assim, antes da safra e depois da safra. A nossa vida se resume, vou fazer isso depois da safra. Não, pera. Depois da safra eu faço. Tudo gira em torno de café, a gente sabe disso, né? Que tem muitos aqui no nosso município. E aí, eu ficava, então, envolvida, tomando café, comendo queijo e envolvida com as conversas dos adultos. E eu lembro que os adultos conversavam assim... porque a cafeicultura tá muito difícil mão de obra. Isso há 20 anos atrás, eu tenho 34 anos. A mão de obra tá muito cara, tá escassa, os insumos muito caros, as condições climáticas são muito difíceis, a geada acabou com a nossa produção, o que a geada não acabou, a chuva de pedra derrubou no chão. Então eram essas conversas. E eu brinco que se você é cafeicultor e tá nos ouvindo, não são conversas tão diferentes do que a gente ouve hoje em dia, né? E eu fui crescendo naquilo. E eu sempre via muita dificuldade, muito sofrimento, mas uma paixão muito grande pela atividade. E eu ia pra propriedade, andava no meio dos cafezais e eu sempre ficava nas férias, né? Igual muitas crianças vão pra casa dos avós e ficam as férias com os avós, né? E pra gente, as férias coincidem com 2 períodos muito importantes na cafeicultura. Junho e julho, colheita. Dezembro e janeiro, plantio de café. Então, no livro até retrata, né? Essas 2 épocas muito importantes que eu vivia e que eu até arrepio. Que era muito emocionante viver aquilo tudo. E passa-se o tempo, né? Arrepiei. Passa-se o tempo. A menina foi crescendo. A menina foi crescendo. A menina foi querendo entender mais sobre aquilo, mais como que realmente os fatores influenciavam a produção do café. Como, de fato, os fatores influenciavam a qualidade do café. Lá a gente tinha uma dificuldade muito grande, que era de produzir café de qualidade. Nosso café era muito ruim. E aí, a gente não entendia o porquê. Na verdade, meus tios falavam que não tinha o que fazer. Que o café, ele tinha aquela qualidade, a gente recebia um preço menor por causa daquela qualidade e não tinha o que fazer. E o trabalho era intenso. Intenso. Então, essa era a resposta que eu recebia dos meus tios, dos meus avós. Que era aquilo. Eu falei assim, gente, mas como que é? É isso? Pronto, acabou? Não tem mais o que fazer? Fui estudar. Você repetiu sua mãe, né? Ela foi estudar também. Você foi estudar, só que você foi estudar suas origens, né? Exato. Aí, eu fui estudei em Lavras, que é uma universidade que respira café. Então, eu falo que foi um parque de diversões pra mim, porque eu trabalhei, fiz estágio em todos os departamentos de café. E aí eu comecei a entender o porquê. O porquê que a gente não estava recebendo valorização do nosso produto. Por que que a qualidade do nosso produto não era tão alta e que dava para mudar. Então, na faculdade, eu percebi isso. Não, o que falta lá em casa, eu chamo lá a roça lá em casa. O que falta lá em casa é técnica, é tecnologia, é informação, é conhecimento. E ao perceber isso, eu também comecei a viajar muito. Meus outros colegas, eu tinha colegas lá que eram filhos de cafeicultores também. Eu comecei a perceber que a realidade da minha família não era diferente da realidade de muitas outras famílias produtoras de café. Que muitas não conheciam a qualidade do seu produto, muitas não sabiam como melhorar a qualidade do seu produto e ficavam, às vezes, na mão do comprador, que às vezes existem bons compradores de café, mas existem compradores que não são tão legais, e ficava na mão do comprador decidir qual que era a qualidade e o valor do seu produto. E aí, ao perceber isso, eu, Gisele, vi uma oportunidade e falei, não, eu quero ser essa menina, eu quero ser essa pessoa que leva conhecimento para os cafeicultores. E aí eu comecei a trabalhar com pós-colheita, com qualidade, fazendo cursos, palestras em Minas Gerais, no Brasil todo, né? Para tentar ajudar essas famílias e trazer mais dignidade, prosperidade na vida dessas famílias através da qualidade do café. E o livro... Então, essa é a história da Gisele e é o que está retratado no livro, né, professor? Mas como a gente falou anteriormente, essa é a história da Gisele, mas é a história de muitas outras meninas e meninos que são filhos do agro. Então, essa história de café, né? A menina e o café. Mas também, quem vem de uma família produtora, seja de café, de soja, feijão, cana-de-açúcar, caju, que trabalha com a terra. Exato. Se ela tem aqueles laços familiares com os avós, com os pais, ela vai se enxergar. Ao ler este livro, eles vão se enxergar
aqui, sabe? Porque nosso país é o celeiro do mundo, né? É difícil a gente não ter em nossas famílias algum produtor. É muito difícil. Ou algum parente, né? Tio, tia, algum amigo próximo que produz qualquer produto da agricultura, né? Ou da pecuária também. Então, aqui muitas crianças vão se enxergar. Eu tenho certeza que os nossos milhares de ouvintes, internautas, estão se identificando com a sua história, ou tem alguém que tem essa história na família. Eu queria que vocês fizessem o convite para o lançamento do livro. Eu achei muito bacana que, enquanto você ia falando, o professor Casemiro ia mostrando para a gente as imagens que retratam fielmente, né, a sua narrativa, a sua história. Eu queria que vocês dois, aqui para finalizar a nossa conversa, convidassem as pessoas para o lançamento do seu livro. E, inclusive, como é que faz para comprar o livro, para dar, porque é um excelente presente também para dar para as crianças, né? Com certeza. Quer falar? Eu recomendo, Leide, a oportunidade, não é, de dizer que na página da Editora Caminhar, quem não puder ir ao lançamento, que a Gisele vai convidar agora, tá certo? Pode fazer a aquisição da obra. Não é? Qual que é a página, professor? www.editoracaminhar.com.br, vai na loja, na seção de livros, lá você compra o livro pelo Mercado Pago, o livro vai ser despachado. Chega rapidinho. Porém, o melhor é pegar com a Gisele aqui, especialmente no lançamento, que a Gisele vai convidar a todos. Mas eu também queria aqui dizer, Leide, rapidamente, o livro também teve a oportunidade de nós fazermos o lançamento no Ceará, e a Gisele vai voltar para fazer o lançamento no Ceará. Então, lá no Ceará, nós fizemos a segunda Feira da Literatura cearense. Essa feira foi uma homenagem, teve como patrono Oswaldo Barroso, que é um grande escritor, pesquisador da cultura tradicional, especialmente do Nordeste, a cultura popular. E lá nós tivemos a oportunidade com a Câmara Cearense do Livro, tá certo? Lá no Ceará eu sou presidente da Câmara Cearense do Livro, por isso que eu quero fazer essa divulgação aqui de forma muito especial, tá certo? Claro. Porque o programa vai ficar a rádio online, não é? E aí todos vão poder assistir. Fica sob demanda lá, as pessoas que não estiverem com a gente ao vivo agora também podem. Lógico, nós vamos divulgar lá também. Então, a Almir Mota, a Júlia, que foram os produtores e os coordenadores da Feira da Literatura Cearense, fizeram um trabalho maravilhoso. Trouxemos escola, a ilustradora e a autora, a Gleice, estava lá conosco. Não, tá lindo o livro. Pois é, lindo. Eu fui viajando na sua história, vendo aqui. Isso. Deixa eu falar uma coisinha das cores, que é muito importante. Eu sou degustadora de café. E quando a gente estuda a gente, assim, deixa eu só, assim, porque a Gisele, ela é, como toda excelente profissional, ela é muito na dela, a Gisele é uma excelente degustadora, ela dá curso para as pessoas, ela é especialista de renome nacional, então, assim, continua. Obrigada, Leide. E quando eu vou... eu sou degustadora, e quando eu vou dar curso, ensinar os alunos a degustar café, a gente segue algumas diretrizes internacionais, e uma delas é a roda de sabores. A gente parece uma paleta de cores, né? Linda, né? Exatamente, parece uma paleta de cores. E ela foi justamente a inspiração que... As cores da ilustração. Exatamente. Então, toda a ilustração que a Maiara fez... ela levou em consideração as cores da roda de sabores do café. O livro tá lindo, gente. Em aquarela, né, professor? Então, isso, a aquarela digital é a técnica que a Maiara de Araújo usou, não é? E como a Gisele disse, inspirada naquela paleta, né, de cores na roda do café, dos sabores do café. Mas também um detalhe, tanto o site da nossa editora é um site adaptado para a inclusão, como o livro. Tá certo? Tá. E aí é muito importante para a escola pública, para as crianças portadoras de necessidades especiais, as crianças deficientes, elas podem ter acesso também à obra de forma digital, no caso, especialmente com audiolivro. Então, tem um link no final do livro que as crianças podem acessar, vai direto à página da editora e lá eles vão ter o livro digital de forma acessível, tá? Vão poder ouvir o livro, vão poder ter interação com a obra. Ótimo, isso é muito importante. Muito importante. Fundamental essa informação. Pois vou encerrar a nossa entrevista. Eu quero agradecer imensamente ao professor, editor, um filósofo, pelo que eu percebi, um grande conhecedor da alma humana, que é o professor Casemiro Campos, e a Gisele Abreu, que ela é de Lavras, mas ela já é cidadã honorária de Patrocínio. A gente já tem como assim uma pessoa que é conterrânea nossa, e um prazer conhecê-los. Muito obrigada pela entrevista. Ela vai ficar sob demanda aqui na internet para quem não pôde acompanhar o conteúdo total, e a Módulo está lá presente no lançamento do seu livro na quinta-feira às 16h, lá na Dulce Cerrado. A todos vocês, muito obrigada pela entrevista, pela audiência, pela sintonia, pela atenção gentil conosco aqui, e a gente volta na próxima sexta com mente aberta.
Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.